Vamos dar sequência ao nosso estudo, capítulo 23, livro Atos dos Apóstolos. Acompanhe a leitura. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal ao príncipe do teu povo. Amém. Essa introdução, nós vemos Paulo falando aí ao conselho que estava presidido pelo sumo sacerdote Ananias. E a gente vê que logo no começo da sua fala, Paulo nem tinha ainda feito as suas argumentações. O sumo sacerdote fez com que ele fosse ferido na boca, que fez Paulo chamá-lo de parede branqueada, né? Mas a fala do apóstolo no primeiro versículo, ela nos diz sobre o estado de consciência. Quando ele se dirigiu ao conselho, ele disse assim: Homens, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então, o que é a nossa consciência, senão o pano de fundo da nossa alma? Nós, aqui na vida, é frequente nós não vivermos de acordo com a nossa boa consciência, mas a gente ter uma conduta que nos justifica perante as pessoas. O que quer dizer isso? Nós aparentamos ser uma coisa que nós não somos interiormente. Quer dizer, nós temos uma vida exterior que as pessoas podem ver e perceber, e temos a nossa vida interior. Geralmente, cuida-se muito pouco da vida interior, que é a vida da alma. Dá-se maior atenção à nossa vida exterior, ou seja, aquela vida que todas as pessoas veem. São os nossos atos que podem ser examinados, que podem ser vistos pelos homens. E a gente tem que ter cuidado, procurando perceber na igreja se nós estamos mesmo olhando para dentro de nós, para nós examinarmos a nossa consciência, o pano de fundo da nossa alma, para ver se ali não existe coisas que estejam desagradando o Senhor. É muito comum a pessoa viver de um jeito aparente, mas dentro dela as coisas serem bem diferentes. Isso faz com que a realidade e a vida aparente, ela entre em conflito, que pode trazer para o homem estados de angústia, estados de depressão, de insatisfação. A igreja do Senhor, nós temos recebido pela palavra de Deus, que é o lugar, é ela o lugar aonde nós lavamos a nossa alma. Isso significa o quê? Quando nós conhecemos a Jesus, nós estamos sujos interiormente.
Acontece da gente estar até bem vestido exteriormente, mas dentro de nós existe a sujeira da alma, provocada pela conduta nossa. Na época em que nós não conhecíamos ainda a luz, quando nós vivíamos pelas nossas próprias concepções, quando nós achávamos que a gente sabia fazer as coisas, que todas as nossas atitudes eram certas. E quando a gente conhece Jesus, se nós conseguirmos entender o mecanismo da palavra de Deus, como esta ferramenta vem nos ajudar, então nós passamos por uma lavagem. A palavra é como uma água divina que limpa a nossa alma de toda a sua imundície. Mas há situações em que o indivíduo não consegue se livrar da sua tralha velha, ou seja, daquela vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. E ele então faz parte da igreja, mas não se limpou interiormente. Pode ser até que tenha batizado nas águas, esse batismo que algumas comunidades costumam fazer, num ato de limpar a pessoa, de dar a ela uma vida nova. Mas não existe nenhum ato exterior que possa limpar o nosso interior. Só o Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo, pode nos lavar interiormente, dando a nós uma consciência tranquila. Como disse aqui o apóstolo Paulo, uma boa consciência diante de Deus. É importante a gente examinar essa questão, irmãos, porque essa é a fonte da conduta dos hipócritas. São pessoas que, por fora, têm uma vida aparente de santidade, mas por dentro estão cheios de imundície, de vaidade, de orgulho e de amor próprio. Então, nós, como é que estamos na igreja do Senhor? Será que nós podemos dizer, como disse aqui o apóstolo Paulo, eu tenho andado perante Deus com uma boa consciência? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, ter a coragem de enfrentar como nós somos lá dentro de nós, porque ali está a verdade. Se nós morrermos amanhã, se a morte vier nos chamar, com certeza toda a nossa vida aparente vai ficar aqui, não é? O nosso corpo mesmo, pelo qual nós exprimíamos a nossa vida aparente, a nossa vida exterior, ele vai para o túmulo, vai voltar a ser pó. A alma, no entanto, ela leva para o outro lado aquilo que ela é interiormente. E aí está o problema. Há algumas pessoas que acabam se surpreendendo depois que chegam do outro lado, pensando que já vai estar na eternidade junto do Senhor e dos anjos e dos que foram antes de nós, e acabam se surpreendendo. Ficam surpresas de acordar nas regiões escuras da morte, e há até quem acorde nas regiões infernais. Conhecer-se, examinar a própria consciência, examinar o pano de fundo da sua alma, é de fundamental importância para a nossa salvação. Tá bem? Então vamos pensar nisso. Ter uma boa consciência. Estamos na igreja para que a palavra de Deus possa dizer do nosso pecado. Quando o pregador está ali anunciando a palavra, nós temos que ficar ouvindo para ver o que nos serve. Porque a palavra de Deus é a água da vida. É ela que indica para nós a nossa conduta pecaminosa. Se a gente for indiferente a esta palavra, com certeza, irmãos, nós vamos atrair problemas para nós, não só aqui, na vida temporal, mas, e o que mais importa, na vida eterna, quando nós deixarmos esse mundo. Amém? Até aí ficou entendido? Aqui nesta passagem que o apóstolo Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, naquela época,
era comum, quando alguém construía uma parede assim sem muita qualidade, essa tinta branca, né, que se joga nas paredes. Então ficava assim, uma aparência de coisa boa, mas dentro era uma coisa mal feita, não é? É a mesma situação em que Jesus dizia aos seus inimigos que eles eram semelhantes aos túmulos caiados, né? É a mesma imagem aqui que Paulo fala do sumo sacerdote. Jesus dizia que os túmulos são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de podridão. Essa é a imagem da hipocrisia, daquele que tem a sua consciência impura, mas que por fora parece que é um santo, parece que é alguém que está com Deus. Bem, então o apóstolo aqui não sabia que ele estava falando com o sumo sacerdote, senão ele não teria dito isso a ele. E sendo repreendido pelas pessoas que estavam ali, ele disse que na lei estava escrito que não era dado ao homem de Deus falar qualquer coisa contra o príncipe do povo, que era o sumo sacerdote. Até aí, os irmãos compreenderam? Podemos seguir? Vamos lá. Acompanhe a leitura. Versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e a outra dos fariseus, ele clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, eu sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, Paulo estava ali diante de uma assembleia que pretendia acusá-lo. E ele começou o discurso, logo o sumo sacerdote o fez calar-se. Pediu aos soldados que batesse na boca do apóstolo. Mas ele sabia também que aquela assembleia era constituída de dois tipos de pessoas: os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles eram religiosos, mas eles não acreditavam na ressurreição. O que quer dizer isso? Eles não aceitavam a ideia de que havia vida depois da morte. Já os fariseus, nas suas escolas, eles aceitavam e ensinavam a respeito da ressurreição, da existência dos anjos e dos espíritos. Isso fez com que, quando Paulo afirmou que estava sendo julgado por causa da ressurreição, da esperança, de que havia ressurreição, quer dizer, vida após a morte, houve uma confusão no meio dos fariseus e dos saduceus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, Paulo quis puxá-los para o seu lado, e os saduceus não. Então formou-se um alvoroço ali. Mas o que mais nos interessa aqui é que já os fariseus, na época de Jesus, acreditavam na ressurreição. O que quer dizer isso? Ressurreição é vida depois da morte. Tanto que eles também acreditavam na existência de anjos e na existência dos espíritos. Era muito comum esta ideia no tempo de Jesus. Inclusive, que os profetas poderiam voltar a nascer novamente. Eram ideias comuns, que eles podiam encarnar novamente. Era uma ideia que naquele tempo era discutida abertamente nas escolas
rabínicas, onde havia o estudo das Sagradas Escrituras. Este conhecimento, ele foi subtraído da igreja cristã, aí por volta do 3º século dessa nossa era. Os conhecimentos relacionados com a vida além do túmulo, eles foram tirados do contexto da igreja. E a igreja, em vez de preparar as pessoas para uma vida na eternidade, ela passou a cuidar apenas das coisas aqui da vida terrena. A igreja passou a ser uma prestadora de serviço, fazendo um papel político, fazendo casamentos, cuidando dos velórios, e, enfim, se organizando como uma instituição em todo o mundo, como ela realmente ocupou boa parte do mundo ocidental e em outros países também, nos nossos dias, mas é uma instituição que não trata de qualquer coisa relacionada com a existência dos espíritos, dos anjos e da vida após a morte. A igreja, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, são igrejas bastante atrasadas nesse sentido, mais atrasadas do que na época a doutrina ensinada pelos fariseus. Era muito comum. E é muito importante para nós que a gente tenha essa concepção no nosso coração, que existem os anjos, que existem os espíritos e que existe vida além da morte. Isso chama-se ressurreição. Foi por causa disso que Paulo foi perseguido, porque ele também tinha dons. Ele também ia a este mundo invisível que existe do outro lado. Ele voltava para cá e trazia consigo as experiências que ele tinha vivido do outro lado. Infelizmente, nos nossos dias, os pastores, os teólogos, acreditam todas as experiências extracorpóreas à presença do diabo. Eles dizem que o Satanás vem enganar o homem com essas mensagens e com essas coisas que não tem nada a ver com Deus, verdadeiramente. Ora, mas está escrito na Escritura. Então, se a Escritura diz isso, como é que alguém pode dizer que não é verdade? Então, se a igreja não aceita, ela tem liberdade para isso. Mas nós que caminhamos nos passos do cristianismo apostólico, não podemos negar aquilo que está escrito na doutrina dos apóstolos, na história da igreja primitiva. Tá bem? Por mais que sejamos obrigados a enfrentar resistência no coração daqueles que não aceitam coisa nenhuma, nós temos que seguir crendo no que está escrito na Escritura. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na existência dos anjos, nós cremos na existência dos espíritos e cremos na ressurreição. Tanto aquela que se passa aqui, quando a alma morre para o pecado e nasce para Cristo, como aquela que leva a alma direto para os céus. Ela adormece aqui no mundo e acorda na eternidade ao lado do Senhor. Amém? Versículo 9. Originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, discutiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Então, era corrente entre os religiosos que um espírito ou um anjo podia, em certas situações, aparecer, ou por meio de sonhos, ou por meio de uma voz, falar com os homens de Deus. O próprio Paulo, ele foi orientado seguidas vezes pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito do Senhor, que disse a ele o que ele tinha e o que ele não deveria fazer. Amém? Havendo então grande discussão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer
os soldados para que o tirassem do meio daquela confusão, né, daquela algazarra, e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentou-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. A gente vê aqui que o Senhor apareceu para o Paulo. Pode ser que esta aparição tenha ocorrido numa visão direta, porque os que andam com o Senhor podem ter visões e ver os anjos, né, ver os espíritos, isso pode acontecer. E pode também ter ocorrido esta visão do Senhor durante o sono, quando Paulo estava repousando ou quando ele estava orando. É num momento em que as circunstâncias são favoráveis. Geralmente, estas visões acontecem no recolhimento. Durante os períodos de recolhimento, nós podemos ter uma visão. A gente não vê com os olhos, tanto que são comuns as narrativas em que as pessoas afirmam ter visto estando com os olhos fechados. A passagem testifica aqui sobre a aparição do Senhor ao apóstolo Paulo, dizendo que importava que ele testificasse sobre o cristianismo também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. E eram mais de 40 pessoas os que fizeram esta conjuração. E eles foram ter com os principais dos sacerdotes e dos anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. A gente vê aí que o pessoal estava cheio de ódio do apóstolo e tramaram assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo o que estava acontecendo. Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Então, Paulo, ao saber do que estava acontecendo, ele chamou um dos chefes dos soldados e disse: olha, leva lá ao tribuno, que era o superior dele, esse menino, esse jovem, que ele tem alguma coisa para dizer para ele. Tomando ele, pois o levou ao tribuno, versículo 18, e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse esse jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens para me contar? E ele disse: os judeus combinaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens de entre eles andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse do que havia contado. Então, o apóstolo Paulo acabou ali sendo salvo pelo Senhor, né, que fez com que este jovem, que era filho de uma irmã de Paulo, que ele fosse contar para o apóstolo a armadilha
que estava sendo preparada pelos judeus. Os judeus queriam matá-lo. E o jovem foi levado até o tribuno, que era o chefe geral da soldadesca, né? E ele ficou sabendo dessa armadilha. E a gente vê aqui que ele toma providências para que Paulo pudesse ser levado para um outro lugar. Ele estava preocupado, não é porque ele gostava de Paulo, não, é porque Paulo tinha dito que era romano. E se ele fosse morto pelos judeus nas mãos dele, possivelmente ele teria problemas com seu superior. Então ele pensou consigo, já que esta confusão está armada, é melhor eu levar em segurança o apóstolo, né, esse homem, para algum lugar. Aí resolveu mandá-lo para o governador. Vamos à leitura, versículo 23. Chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria, e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Veja, era mais de 400 pessoas para proteger Paulo. Ele queria que Paulo chegasse com garantia nas mãos do governador, né? Aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Escreveu uma carta que continha o seguinte texto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passar bem. Então, ele fez uma cartinha lá formal para o homem, disse: estou te enviando o prisioneiro, porque eu não achei nele nada que ele precisa ficar preso, mas o pessoal quer matá-lo. E disse aos judeus que procurassem lá o Félix, né, o governador, para explicar para ele por que eles estavam perseguindo o apóstolo. Então Paulo chega aqui a a cidade de Cesareia, onde ele já tinha estado, né, aonde o Ágabo tinha feito aquela profecia que ele seria preso, e ele estava preso mesmo, né? Lá foi ele novamente para Cesareia. Tomando, pois, os soldados a Paulo, versículo 31, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatride, e no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente e apresentaram Paulo. Essa Antipatride aí era uma cidade intermediária, né, um pouco antes de chegar em Cesareia. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província o apóstolo era. Ficou sabendo que ele era da Cilícia. E disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Esse pretório de Herodes aqui era uma espécie de uma moradia dele, uma coisa muito grande e tudo mais. E lá tinha lugares para manter uma pessoa prisioneira. E foi nesses dias que Paulo pôde descansar um pouco de todas essas perseguições, pôde orar e pôde refazer as suas forças. Mas a história ela vai continuar aí com ele se defendendo e sendo perseguido pelos judeus por causa de uma coisa só, por causa da vida depois da morte, por causa da ressurreição. Por isso, ele foi perseguido, por isso,
Jesus Cristo foi morto e crucificado. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar na sua misericórdia. Amém.